é utópico, mas que vai ser regido pelo próprio Senhor Jesus. E aqueles que não creem, aqueles que acham que isso é gozação, como eu li na primeira mensagem do Salmo número 2, aquele que habita nos céus ri desses, zomba deles. Não se preocupe com esses que desvalorizam a família, que desvalorizam as coisas de Deus, que acham bobagem, que querem destruir as coisas santas e que nos perseguem por todo lado. Bem-aventurados somos nós se fomos perseguidos por causa da justiça. Não se preocupe com esses que têm essa ideologia e que nos combatem a todo custo. Por quê? Porque são filhos do maligno. Porque são joio. Eles vão, se eles não se arrependerem, vão arder no lago de fogo e enxofre eternamente. Então não precisa ter medo deles. Jesus falou assim, você vai ter medo do homem? O homem pode apenas te matar. Tenha medo. Na verdade, tenha temor de Deus, que pode pegar tanto o corpo quanto a alma e jogar no inferno. Não é o diabo que joga alguém no inferno. O diabo é um derrotado. O diabo já perdeu. O diabo foi expulso do céu. Logo que ele pecou, foi expulso. Porque no céu não existe pecado. Porque no céu a plenitude da vontade de Deus acontece. E assim vai ser aqui na terra. Por isso que Jesus vai reger com cetro de ferro. Por isso que no Salmo de número 2 diz: servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e para que não pereça no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então Deus está me chamando e te chamando para nos refugiar nele. E como? Guardando a palavra dele, crendo nele. Meu irmão, tanta gente já falou mal de Jesus. Tanta gente já falou mal da Bíblia. Até hoje continuam. Muitos estudiosos da Bíblia falam mal da Bíblia e falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que está errada. Enfim. Mas a palavra de Deus continua valendo. E eles vão passar e vão morrer. Nós vamos passar e vamos morrer. Mas a palavra de Deus vai continuar de eternidade em eternidade. E isso vai acontecer. Deus vai trocar toda a violência e todo o mal que existe por paz. Terá tanta paz que a gente não terá mais medo do urso, do leão, não haverá mais armas. Tudo isso porque Deus vai instaurar o seu reino por completo, de eternidade em eternidade aqui na terra. O tempo da maldade está esgotado. Por que existe a maldade? Falei nos vídeos anteriores. Porque o ser humano não governa de acordo com a vontade de Deus. Deus as costas para Deus. Perguntaram para a filha daquele famoso evangelista americano, que eu estou tentando lembrar o nome dele, Billy Graham. Lembrei, graças a Deus. Numa entrevista, acho que num programa de TV, por que está acontecendo isso nas nossas escolas nos Estados Unidos? E estão matando as crianças e invadem, matam todo mundo. Onde que está Deus? Aí ela respondeu assim: vocês tiraram a Bíblia das escolas, tiraram a oração das escolas, que eles tinham a Bíblia, a oração. Não pode mais se falar de Deus, só se pode falar da teoria da evolução. Não pode nem se falar da teoria, então, da criação. Enfim, vocês excluíram Deus de tudo e agora querem culpar Deus? É assim que vai funcionar o governo humano. Esses que querem destruir a família. E como que vai existir outra família senão homem e mulher? Produz vida. Se colocarem todos esses que dizem que a família não é homem e mulher num lugar, numa ilha, e falam multipliquem-se, enchem a terra, vai passar 100 anos, não vai existir mais ninguém. É a morte da espécie, algo que é, como diz em Romanos 1, algo do fruto maligno do ser humano. Olha só o que diz Romanos 1. E que o próprio Deus entregou eles a essa depravação. E que para eles é muito difícil se arrepender e ter salvação. Porque o próprio Deus já largou mão. Ah, sim, nós amamos, sim. Nós pregamos o perdão, sim, mas a gente respeita, a gente vive num país livre, cada um pode fazer o que quiser, mas tem que entender que vai ter o julgamento de Deus. Olha o que diz em Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus
se pode conhecer é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. O que está dizendo o apóstolo Paulo? Que a idolatria e a homossexualidade cegou esses homens de tal forma que a ira de Deus permanece sobre eles e é muito difícil que eles mudem. Bem, temos que amá-los, respeitá-los, mas não concordar com a prática deles. E assim, o reinado de Deus, ele ri de tudo isso que acontece. Desses que se levantam para destruir esses valores, vão ser destruídos, vão ser aniquilados. Não é a minha guerra, não é a sua guerra. Relaxa. Seja fermento. Seja o melhor que Deus pode ser através de você. E a gente tem muito mais força, porque Deus está ao nosso favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essas mensagens da série do Reino. Te agradecemos porque o seu reinado de equidade um dia se tornará pleno aqui na terra, como já é no céu. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e por o Senhor nos dar essa graça de poder participar de tudo isso. Nós ansiamos por esse dia, mas até que ele venha, nós clamamos pela misericórdia sobre toda essa geração, para que possa ouvir as boas novas do Evangelho de Deus e possam ser salvos, que nós possamos contribuir para isso, que se arrependam, porque não tarda a sua promessa, mas o Senhor não demora e o Senhor espera, porque o Senhor quer que todos se arrependam. Que o máximo de pessoas possam se arrepender para que entrem no teu reino e saiam do engano e do império das trevas. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa curtir os nossos vídeos, nos seguir nas redes sociais. Toda semana nós colocamos, durante toda a semana, vídeos novos para você. De segunda a sexta no Instagram, estou ao vivo com você, e no Facebook às 8 horas da manhã. E à noite, às 8 horas da noite, de segunda a sábado, nós temos uma mensagem às 8 horas da noite aqui para você no nosso canal do YouTube. No domingo a gente tem uma mensagem de manhã às 9h30 e à noite às 18 horas o culto online com uma mensagem também para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que possamos guardar no coração toda essa maravilha que será o reino dos céus aqui na terra, na sua plenitude, que já começa dentro de mim e de você agora, e que todos nós sonhamos com isso, por isso temos fome e sede de justiça e somos bem-aventurados. Deus te abençoe.